Por causa da decisão. A decisão é nova, né? Isso. E aí eu queria já perguntar pra você, tá legalizado fumar um beck? Como é que é esse negócio, rapaz? Explica pra gente aí. Diegão, esse assunto gerou muita polêmica, né? Recebi diversas mensagens, ligações de colegas e amigos para saberem a respeito dessa situação e entenderem melhor a decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, é no sentido da descriminalização da maconha, especificamente da maconha. Não houve, contrário ao senso do que parte da população pode imaginar, não houve a legalização da maconha. Ou seja, as pessoas não estão autorizadas a saírem por aí e estarem na praça pública fumando um baseado ou um beck. Então, a intenção do Supremo Tribunal Federal não foi essa, de legalizar a maconha, e sim de descriminalizar a conduta do usuário. Me explica a diferença disso daí, Isso. para o Pronto. público entender. O que é que acontece? Existe um dispositivo na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que é o artigo 28. E esse artigo 28 prevê a hipótese do porte de maconha, do porte de droga para uso pessoal, tratando de uma maneira menos rígida do que no caso, muito menos rígida, do que no caso do traficante. Então, quando o Supremo vem com essa decisão no recurso extraordinário e diz que a conduta de portar maconha para uso pessoal deixa de ser crime, ele quer dizer o seguinte, que não haverá sanção penal para esse tipo de conduta. Mas não significa que essa conduta é legalizada e que o Estado está apoiando a conduta de uso, mesmo porque sabemos que a conduta de se usar, se tem alguém que compra, essa pessoa está comprando com outra pessoa. E, de certa forma, a conduta do uso financia, de certa maneira, o tráfico. E não é isso que o Supremo busca. O Supremo entende que é uma situação de saúde pública e dessa forma é que deve ser tratado o assunto. Mas veja, a gente está aqui conversando, obviamente eu sempre faço questão de lembrar, com um público que não detém conhecimento técnico. Veja, se o Supremo diz que não haverá punição, se o Supremo diz que não é um crime punível, que é uma infração que tem uma sanção, na prática ele está dizendo, pode fumar, porque não haverá nenhuma repercussão prática. Ou haverá? Ou tem alguma repercussão? Haverá. Então, o Supremo, ele nos assevera que essa conduta de andar com um beckzinho para fumar, em verdade, essa conduta ela deve ser analisada dentro do prisma de que continua sendo uma ilicitude, mas não uma ilicitude penalmente punível. Ela é uma ilicitude administrativa. Ou seja, essa pessoa vai ter sanções administrativas. Anteriormente, antes dessa decisão do Supremo, o que ocorria era o seguinte: a pessoa foi pega ali com 2 cigarros de maconha, por exemplo. Então, essa pessoa era conduzida à delegacia, a autoridade policial, a partir do que foi ali apresentado, ou seja, os 2 cigarros de maconha, como exemplo que eu ora cito, né? E lavrava um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e remetia para o judiciário. Como eu disse antes, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele não prevê uma pena privativa de liberdade, mas previa penas restritivas de direito. E agora, com a decisão do Supremo, você retira o caráter penal dessas sanções e atribui um caráter administrativo. Ou seja, se essa pessoa for pega com 2 becks, o que vai acontecer é que o policial vai conduzi-la à delegacia, a autoridade policial não vai lavrar um auto de prisão em flagrante, nem um termo circunstanciado de ocorrência, e vai remeter para o judiciário. E aí o juiz vai aplicar uma sanção administrativa, que pode ser, por exemplo, uma advertência. Ou seja, tem punição. Tem punição. Tem punição. É mutatis mutandis. É aquela situação do empregado que comete uma falta no exercício de suas atividades e recebe uma punição leve, mas não deixa de ser punido.
É uma advertência Sim, sim. que ele acaba recebendo. Isso é de uma extrema importância ficar claro para a sociedade, porque a impressão que se tem é que as pessoas estão efetivamente achando que podem fumar maconha e portar uma determinada quantidade, salvo engano, até 40 gramas, que não se caracteriza nenhum tipo de infração. Pode não ser crime, mas infração. Daí eu pergunto, é possível fazer essa distinção para efeito penal